Tamires do Resenhando Sonhos. Hoje a gente vai falar sobre as Brigadas Fantasma. As Brigadas Fantasma é o lançamento de 2017 da editora Aleph, tradução do P.T. Rissati, e é a continuação de Guerra do Velho. Por que essa aspa aí? Porque apesar de ser um livro que se passa no mesmo mundo, aqui a gente não vai seguir acompanhando a mesma situação que a gente acompanhou em Guerra do Velho. Então é um daqueles casos onde é uma série onde cada um dos livros vai funcionar de forma independente. Eu posso ler As Brigadas Fantasma sem ter lido Guerra do Velho? Sim, você pode ler. Mas preciso deixar uma coisa bem claro, que é que o John Scalzi já explicou no primeiro livro, a introdução do mundo, política, social, de como as coisas estão funcionando nessa realidade aqui, ele não vai introduzir aqui. Aqui, né, ele vai dar as explicações específicas para as situações que estão acontecendo aqui. E é claro que algumas coisas acabam derivando em forma de referências em termos de contextualização de Guerra do Velho, mas você conseguiria entender sem nenhum problema. Aqui embaixo tem uma fera me olhando, que ela tá brava com o movimento das minhas mãos. Então, oi Nini, dá oi! Olha aqui, me mordendo. É isso, gente. E a gente também não vai ter a presença aqui do John, que foi o protagonista de Guerra do Velho. Então, os dois livros se complementam, mas não necessariamente você precisa ter lido Guerra do Velho para ler As Brigadas Fantasmas. Antecipando já a minha opinião, eu ainda considero que o primeiro livro é o melhor. Então, se você não leu ainda, eu ainda recomendaria que você começasse por Guerra do Velho. Em Guerra do Velho, a gente descobriu que essas pessoas de 75 anos que se alistavam, elas eram levadas para participar de uma organização militar espacial e as suas consciências eram transplantadas para um corpo jovem. E aí a gente descobriu que as Brigadas Fantasmas, elas fazem um processo um pouco diferente. Eles usam o DNA dos mortos para meio que clonar e criar soldados perfeitos para fazer parte da FCD, que é a Força Colonial de Defesa. Então são dois tipos de soldados que ambos são geneticamente modificados de formas diferentes. E em Guerra do Velho a gente recebeu essas explicações do contato do protagonista com a Jane Sagan. Eu não vou contar para vocês quem ela é, porque pode ser um spoiler de Guerra do Velho, porque é um momento bem interessante da trama quando acontece. Aqui a gente vai ter um cientista que estava pesquisando sobre essas formas de transplantar consciência. Ele guardou uma cópia da sua consciência, forjou a própria morte e acabou se aliando a 3 raças alienígenas para tentar destruir a raça humana. Ele é um cara que tem muito conhecimento, essas 3 raças que nunca tinham se unido antes. Aí, obviamente, essas forças coloniais vão ter que fazer alguma coisa e o primeiro passo que elas fazem é colocar essa mente que eles têm, uma cópia desse cientista, na cabecinha de um corpo que estava sendo preparado para a Brigada Fantasma. Só que quando esse cara, que é o Jared Dirac, ele acorda, essas memórias são todas adormecidas, eles não sabem muito bem se essas memórias vão acabar vindo à superfície, então eles integram esse cara como um membro de uma das Brigadas Fantasma sob o comando da Jane Sagan, que é essa personagem que a gente viu ela aparecendo em Guerra do Velho. E aí aos poucos a gente vai ter aqui um conflito que é super interessante, porque ele vai trabalhar várias questões críticas sobre a forma como a gente enxerga a nossa personalidade e do quanto do que a gente é tá no nosso código genético e do quanto a gente é tá nos contatos que a gente tem durante a vida. Porque o Jared, ele vai ter uma personalidade que é dele, apesar dele ter sido moldado geneticamente, mas ele também vai ter essas memórias latentes. Ele vai ter que descobrir quem ele é no meio disso tudo. Se ele é essa primeira pessoa, se ele é esse cara que foi colocado na cabeça, ou se ele vai acabar se tornando uma mistura disso tudo. Enquanto isso, a gente tem essa questão deles tentando achar uma forma de combater essa junção, de tentar combater esse cientista e as coisas que estão acontecendo na experiência do Jared e na cabeça dele. Porque é óbvio que ele não tem a confiança do esquadrão onde ele tá sendo o tempo inteiro observado. A gente teve sérias discussões no primeiro livro sobre envelhecimento, sobre como as percepções de uma pessoa velha e uma pessoa jovem são diferentes, de todas as consequências que isso teve em Guerra do Velho para os personagens que estavam sendo trabalhados aqui. E aqui a gente tem uma outra questão, que é essa questão da clonagem, do transplante de consciência e principalmente, mais uma vez, porque é algo que já veio de Guerra do Velho, a questão do fato que os humanos gostam muito de guerrear o tempo inteiro e acabam nem tentando aquele primeiro contato de realizar as coisas de forma pacífica. Isso está presente aqui também, principalmente por causa dessa ofensiva que está vindo em direção aos humanos por parte da união dessas raças, desse cara que preferiu trair a própria raça, de tanto que ele não acredita que essas forças estão fazendo. Então a gente também tem uma outra visão de que talvez as coisas não sejam tão legais assim, de como é o cenário mais interno ali. Em termos de história, eu achei a história de Guerra do Velho mais interessante, porque é uma história que tem um pouco mais de ação
explicação. Aqui a gente tem muitas explicações para esse contexto mais científico do que está acontecendo aqui, e muito mais debate interno também desse protagonista que está lidando com uma situação muito peculiar, e menos o combate que a gente viu de forma mais aberta em Guerra do Velho. Então isso pra mim trouxe um ritmo diferente pro livro. Aqui a gente tem muito mais uma reflexão sobre esse reaproveitamento, né, do DNA, essa clonagem, essa reciclagem das pessoas para que elas se tornem esses soldados espaciais, assim como esse questionamento, né, de que até que ponto a gente é o nosso DNA e até que ponto a gente consegue desenvolver características de personalidade que vão além disso. E essa é uma discussão muito interessante, mas levando em consideração todas as explicações que a gente também recebe de termos técnicos. O primeiro livro, ele trouxe muitas explicações matemáticas, de questões espaciais, de coisas de espaço-tempo, mas elas foram colocadas, me pareceu, de uma forma mais orgânica dentro da história, sabe? O personagem estava explicando algo que parecia fazer muito mais sentido. E aqui a gente tem uma outra leva de explicações, e me pareceu que essas explicações não estavam tão encaixadas assim, não pareceram tão naturais quanto as que eu recebi em Guerra do Velho. Outra coisa que pra mim foi extremamente relevante na hora de dar uma nota pra esse livro e de avaliar a minha experiência com ele foi que o personagem principal aqui não me soou tão cativante como o John do primeiro livro. Entendo que isso também possa ter vindo do fato de que a gente conhece aquele personagem em um momento muito triste da vida dele, né? Ele perdeu a mulher, tá indo se alistar pra guerra, e a gente vê toda uma mudança nele, toda uma evolução de quem ele está novamente se tornando. E aqui é uma pessoa que foi moldada pra já ter características de outra pessoa. Então ele é uma confusão total de pensamentos. Talvez tenha rolado um desprendimento aí, mas eu acho que ele não traz tanto essas questões. Eu, pelo menos, me apeguei muito mais nele pelo sofrimento que esse nascer dele causou a ele, do olhar que as pessoas estavam com ele, sempre na expectativa de que ele fosse adquirir a personalidade desse traidor e fazer todas as coisas ruins. Então, na maioria do tempo, eu tava com pena do personagem do que eu tava realmente me importando com o que ele tava fazendo dentro da história. Mas uma coisa que se mantém aqui é a forma engraçadinha que o Joe Scalzi conta essa história. Tem sempre uma piadinha, tem sempre uma brincadeirinha dentro da trama, tem sempre um alívio cômico. Isso é interessante porque tira um pouco o peso, faz com que você não ficar só tenso dentro da história, mas ao mesmo tempo, mesmo numa realidade completamente diferente da que a gente tá vivendo, tentar, acho que, aproximar um pouco mais do leitor, porque no dia a dia, mesmo que a gente tá no maior perrengue, as pessoas na maioria das vezes tentam tirar algo interessante disso. Então essa brincadeirinha dentro da trama, um comentário aqui, um comentário ali, ajuda a reforçar isso, dá pra história um ritmo mais leve. Então as minhas considerações sobre Brigadas Fantasmas são essas. Eu tenho outro livro do autor aqui, que é o Encarcerados, quero muito ler. Eu gosto muito da forma como o John Scalzi conta as histórias dele. Eu caminho muito bem pela narrativa que ele propõe e pretendo seguir lendo. Mas confesso que não foi tudo que eu tava esperando, e talvez seja por isso que eu desacelerei um pouco pra pegar o outro livro dele que saiu. Mas acho que se você gostou de Guerra Velha ou tá procurando uma história de ficção científica legal, diferente, eu acho que esses dois livros que são ótimas pedidas. Se não leu Guerra do Velho ainda, é um livro incrível. Tem resenha só dele aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima. E se você leu e curtiu, As Brigadas Fantasma trazem uma outra proposta, mas dentro do mesmo universo, que vai te conduzir por uma expansão desse mundo que o John Scalzi criou. Então, um livro acaba complementando o outro para que você conheça melhor esse universo onde a gente tá no espaço, onde a gente é super evoluído cientificamente, tecnologicamente também. Tem toda a questão, né, do computadorzinho no cérebro ali. Esse livro é trabalhado de uma outra forma, porque o protagonista vai ter isso de forma muito mais orgânica, enquanto aqui, né, o protagonista teve que aprender a lidar com isso. E é um estilo de narrativa diferente, porque ele vai dar uma brincadinha, vai ter, né, umas sacadinhas no meio da história, vai fazer referências a outras histórias também, aqui principalmente também a Frankenstein, por exemplo, e a outros itens que você consegue ir relacionando durante a leitura. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aqui, que é muito, muito importante. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você se interesse por comprar algum desses livros. Você comprando com o link do Resenhando Sonhos, você ajuda o canal a crescer. Se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!